Entre as histórias que revelam o poder da oração e a fidelidade de Deus, a narrativa do livramento de Daniel dos falsos acusadores. Daniel capítulo 6. Antes mesmo de sua descida à cova dos leões, ser conhecida na corte ecoa com força através dos séculos. Daniel vivia no exílio babilônico, um estrangeiro que se destacava por seu caráter íntegro e por sua sabedoria inspirada por Deus. O rei Dário o havia colocado entre os 3 supervisores do reino, acima de dezenas de governadores. Daniel não buscava proveito próprio, apenas vivia de modo a honrar o Senhor. Mas isso despertou inveja e raiva em outros oficiais que não suportavam ver um homem de fé receber tamanha confiança real. Esses homens tramaram em segredo. Não encontraremos falha alguma contra Daniel, a menos que seja relacionada à lei do seu Deus, cochichavam em corredores escuros. Movidos por orgulho e ambição, convenceram o rei a assinar um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem além do rei, sob pena de ser lançado à cova dos leões. Era uma armadilha astuta, pois sabiam que Daniel jamais deixaria de orar ao Deus vivo. O coração do rei se encheu de vaidade, sem perceber o veneno oculto na proposta. Selou o decreto com o seu anel, tornando-o irrevogável pelas leis da Média e da Pérsia. Ao receber a notícia, Daniel não hesitou. Subiu ao seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém, a cidade que ele ainda carregava na alma, e ajoelhando-se, orou ao Senhor como fazia todos os dias. Pai, dá-me força para continuar fiel a ti, murmurou, sabendo que os espiões o observavam nas sombras. Seu coração não tremia, ao contrário, uma paz profunda o envolvia. Ele não buscava livramento, mas permanecer leal. No chão de pedra, suas mãos erguidas pareciam tocar o céu. Naquela tarde, seus acusadores correram ao palácio. Ó rei Dário, não assinaste um decreto? Perguntaram, fingindo reverência. O rei assentiu. Sim, está em vigor segundo a lei da Média e da Pérsia. E então, triunfantes, declararam: Daniel, um dos exilados de Judá, não te respeita, ó rei. Ora 3 vezes ao dia ao seu Deus. O rei empalideceu. Ele amava Daniel como a um amigo e sabia que havia caído numa cilada. Passou o dia inteiro buscando meios de livrá-lo, mas a lei era firme, ninguém poderia revogá-la. Ao pôr do sol, Daniel foi levado. O silêncio do pátio real pesava como ferro. O rei, triste, disse-lhe: que o teu Deus, a quem tu sempre serves, te livre, Daniel. Daniel apenas respondeu com um olhar sereno. Enfrentar a consequência de sua fidelidade era um preço pequeno diante da grandeza de honrar ao Criador. Lá dentro, ao som das grades sendo fechadas, ele orou novamente, desta vez em sussurro quase imperceptível: Senhor, em tuas mãos entrego meu espírito e minha fé. Mas o poder de Deus não se limita às ordens humanas. Enquanto as estrelas cintilavam no céu, o Senhor enviou seu mensageiro para guardar Daniel. A noite que deveria ser de medo, transformou-se em comunhão silenciosa. Os leões, acostumados à fome e à fúria, permaneceram imóveis. O brilho celestial cercou Daniel como um manto. Ele, ajoelhado, agradecia: Tu és o meu socorro, meu abrigo seguro. Do lado de fora, o rei passava a noite em vigília, sem comer nem ouvir música, aflito e arrependido de sua decisão. Ao amanhecer, Dário correu até a cova e clamou com a voz trêmula: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus livrar-te dos leões? De dentro ecoou uma voz firme e suave: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Não sofreram dano algum, porque fui achado inocente diante dele e diante de ti. As lágrimas do rei se misturaram à alegria. Ordenou que o tirassem imediatamente da cova. Daniel foi encontrado são e salvo, sem sequer um arranhão, porque confiara no Senhor. Foi então que a justiça divina se revelou também no reino terreno. Os acusadores, que haviam conspirado contra o inocente, receberam o juízo merecido segundo a própria lei que tentaram usar para o mal. O rei, profundamente tocado, promulgou um novo decreto, proclamando que todos deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre e o seu reino jamais será destruído. A fé de um homem fiel havia transformado a palavra de um império. Dário passou a honrar o Deus de Israel e deu a Daniel ainda mais autoridade em toda a província. As gerações seguintes guardaram essa lembrança não apenas como um relato de libertação, mas como uma lição de esperança. Daniel não foi poupado da provação, mas sustentado em meio a ela. A fidelidade não livrou o profeta do decreto, mas revelou o poder de Deus dentro da própria cova.
Essa é a essência da fé genuína. Não acreditar apenas quando os caminhos são seguros, mas confiar quando o perigo é real e a vista é curta. Para Daniel, o maior milagre não foi sair ileso, mas experimentar a presença divina nas horas mais escuras. E hoje, quantas covas diferentes enfrentamos? Covas de medo, de injustiça, de desemprego, de solidão ou de diagnósticos duros. Assim como Daniel, podemos escolher permanecer fiéis, abrir as janelas da oração mesmo quando o mundo nos observa com desdém. Deus ainda envia socorro, às vezes na forma de uma resposta inesperada, às vezes no alívio que vem de uma paz inexplicável. O mesmo Deus que silenciou os leões pode silenciar as vozes que tentam apagar nossa fé e transformar provas em testemunhos de esperança. Quando nos mantemos firmes, mesmo sob pressões, também deixamos marcas que inspiram. Daniel não planejava ser herói, apenas decidiu não negar o Deus a quem amava. O resultado foi a transformação de um reino inteiro, mostrando que um coração fiel pode mudar a história. Na caminhada de hoje, que cada um de nós encontre coragem para ser constante na fé, orando, confiando e agindo com justiça, mesmo nos dias em que a fidelidade pareça custosa. Porque é justamente nessas horas que o reino eterno se manifesta diante dos homens. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para inspirar outros a confiarem em Deus em qualquer circunstância.